Valtteri, it's James. E parece que você pode voltar para a Fórmula 1 em 2026. Do nada, o piloto que foi completamente descartado em 2024, que parece que ninguém queria e que todo mundo fechou a porta na cara, agora em 2026 se tornou o novo prospecto, né? O grande talento, o novo jovem talento. Dos mesmos criadores de Fernando Alonso, vem aí Valtteri Bottas, o novo jovem talento da Fórmula 1, porque a gente tem vários rumores envolvendo o nosso mano Valtteri Bottas, e agora o mais novo deles, de que o Bottas estaria interessando a Alpine em 2026. Isso mesmo, a Alpine, que parece que se interessa por todo mundo que sabe pilotar um carro. Se você estiver passando, andando na rua, dirigindo seu carro e fizer uma baliza corretamente, cuidado, tome muito cuidado com as pessoas se aproximando do seu carro, porque pode ser algum membro da equipe da Alpine querendo te oferecer um contrato. A Alpine está atraindo todos os pilotos possíveis, oferecendo um contrato de 5 corridas para todo mundo, para ver quem dá certo. E o Bottas pode ser nosso próximo grande rumor, ao lado de Sérgio Pérez, Paul Aron, Franco Colapinto e qualquer outro piloto aí que você for falando, é o Ryu Hirakawa. Todo mundo ali tá próximo de assinar. O Alpine vai correr em 2026 com 32 carros para caber todo mundo que já teve algum rumor de que a Alpine fechou contrato para 2026. Mas, brincadeiras à parte, vamos falar um pouco sério agora, a gente teve aqui uma notícia feita pelo... duas notícias, na verdade, feitas pelo site The Race, uma escrita pelo John Noble e o Josh Sutil, John Noble e Josh Sutil, a dupla JJ e Jorge Jesus, e uma outra matéria escrita pelo Valentin Koronzi. Eu acho que assim pronuncia o seu nome, Valentim. Me desculpa se eu pronunciei errado. Mas basicamente, duas matérias que se conectam dizendo o porquê faz tanto sentido essa notícia do Bottas ir para Alpine e que talvez ela seja a mais próxima da realidade. O primeiro ponto é: o Paul Aron recentemente anunciou que vai ser piloto reserva emprestado da Alpine da Sauber durante 2 treinos livres. O primeiro sendo agora no GP da Grã-Bretanha e o segundo no GP da Hungria, substituindo o carro do Hülkenberg, porque a Sauber já gastou os dois, caso você não se lembre, todas as equipes têm que dar a oportunidade para 4 pilotos novatos ao longo do ano. Pode ser o mesmo piloto novato 4 vezes, mas eles têm que dar a oportunidade 4 vezes para pilotos novatos, 2 em cada carro. Os do Bortoleto já foram na Austrália e na China. Mas, Fred, eu não me lembro de ninguém correndo no lugar do Bortoleto nos treinos livres 1 da Austrália e da China. E exatamente, porque foi o Bortoleto que correu. Mas o Bortoleto nunca tinha participado de uma sessão competitiva de Fórmula 1. Então ele se qualificava como alguém que poderia fazer treinos livres e contar como novato. Então, os 2 treinos livres que ele fez na China e na Austrália já livraram a Sauber de ter que colocar 2 novatos no carro do Bortoleto. Então, eles têm que botar 2 novatos no carro do Hülkenberg ao longo de 2 etapas nesse ano. E vão fazer isso na Grã-Bretanha e na Hungria, colocando o Paul Aron lá. Agora, esse movimento do Paul Aron, ele é bem curioso. Porque ele vem com a justificativa de dar uma oportunidade para o Paul Aron correr, dar um espaço para que ele possa correr e a Alpine também avaliar ele, entender ele como um futuro, né? Porque apesar do Colapinto ter ter cumprido as metas que ele bateu internamente dentro da equipe para continuar, pelo menos por mais algumas corridas nessa temporada, ainda não é uma certeza de que ele vai ficar em 2026. A Alpine só tem a certeza do Gasly para 2026, eles não fazem ideia de quem vai ser o outro piloto. Pode ser que seja o Colapinto, pode ser que seja outra pessoa. E quando você olha para esse lado, faz sentido, você tá colocando ele em uma outra equipe para dar tempo de rodagem para ele, mas a Alpine ainda tem 3 espaços para novatos nessa temporada. Né? O único que eles gastaram foi com o Ryu Hirakawa. Me fugiu o GP, eu não lembro se foi no GP do Japão, se o Hirakawa fez pela Alpine ou pela Haas. Porque o Hirakawa já fez um treino livre nas 2 equipes, eu só não lembro agora se foi no Japão, foi pela Alpine. Mas ele fez um dos treinos livres dele pela Alpine já. Ou seja, a Alpine tem 3 espaços para novatos nos seus treinos livres. Por que então, se você queria avaliar o Paul Aron, você não colocou ele num desses carros? Para mim, isso cheira muito a... Os agentes, os empresários do Paul Aron perceberam que, ok, a Alpine está realmente e seriamente negociando com o Valtteri Bottas e com outras pessoas e cagando pro Paul Aron. O que significa que, se ele quiser ter uma oportunidade real, ele precisa se mostrar e ele precisa ir para uma equipe que vai dar essa oportunidade para ele. Por isso faz sentido ir para Sauber neste primeiro momento. Não porque ele vai substituir o Gabriel Bortoleto ou o Nico Hülkenberg, porque os dois estão fazendo um ótimo trabalho, não faz sentido uma substituição de nenhum dos dois. Mas ali, talvez, ele tenha uma oportunidade primeiro, tá se mostrando na pista, fazer os treinos livres, e também de, eventualmente, ali talvez em 2027, quem saiba, o Hülkenberg possa se aposentar da Fórmula 1. E essa seria uma oportunidade para o Paul Aron ter alguma chance de pilotar na categoria.
porque eles não estão enxergando essa possibilidade na Alpine. O Gasly é um piloto que vai ficar alguns anos ainda. Se ele continuar o bom trabalho que ele vem fazendo hoje, vai ficar até mais do que 2027, provavelmente. Enquanto do outro lado você tem pilotos como o Sérgio Pérez e o Valtteri Bottas, que pelo que tudo indica, pedem contratos de 2 temporadas, ou seja, ficando até o final de 2027. O que deixa claro que não tem uma porta pro Paul Arrow entrar nessa equipe. O que seria uma situação bem parecida com o Oscar Piastri e o que fez o Piastri sair da Alpine no primeiro momento. Porque o Piastri fecha um contrato ali para ser reserva da Alpine depois de ser campeão da Fórmula 2 e no ano seguinte, que seria 2023, a Alpine poderia ter dado oportunidade para ele pilotar, mas eles acabaram priorizando o Alonso ficar na equipe, o Piastri ficou puto com isso e foi procurar outra equipe, acabou indo na McLaren. E daí deu todo aquele BO todo, tem um vídeo aqui dessa semana ainda, que eu falo sobre o rádio do Piastri no GP da Áustria, que eu comento toda essa história, recomendo você assistir lá que eu falo em mais detalhes. Então o Paul Arrow está vivendo uma situação muito parecida com o que viveu o nosso amigo Oscar Piastri, e estaria procurando oportunidades para correr na Fórmula 1 em outra equipe, algo que Felipe Drugovich deveria ter feito, mas não vamos ficar falando disso aqui. E isso tudo para mim, e pro pessoal aqui do The Race, é uma indicativa de que sim, a Alpine está indo atrás de Valtteri Bottas e também de outros nomes, como Sérgio Pérez, que seja. Eles estão indo atrás de ouvir esses nomes e fazer propostas para eles. Se o Colapinto realmente não funcionar até o final do ano, ele não conseguir entregar alguma coisa, e for verdade questões como que eu falei, em outro vídeo recente aqui de que eles estão supostamente tentando vender equipe para Hyundai, eles precisam ter uma dupla atrativa para essa venda. E por mais que o Colapinto traga dinheiro e seja esse jovem talento, se ele continuar... É que ele não tá mais indo mal, né? Nas 2 últimas corridas ele foi... Se bem que na Áustria fala que ele foi bem difícil, baseado em tudo que aconteceu, mas... Em questão de ritmo, pelo menos ele tá próximo do Gasly. Mais próximo do que antes. Isso é o que a Alpine quer pra vender a equipe. Mas se o Colapinto não conseguir entregar bons resultados, não estiver bem, eu não duvido que eles vão atrás de um piloto experiente como o Valtteri Bottas, que é alguém que facilitaria uma venda também. Porque você pode falar, ó, você tem um piloto capaz de vencer corridas se você tiver um carro para isso, que é o Pierre Gasly, e você tem um piloto sólido, consistente, que não bate o carro, que é o Valtteri Bottas. E pro Valtteri também faz muito mais sentido do que, por exemplo, pra uma Cadillac da vida. Porque a Cadillac ele vai ficar correndo em 22º lá, 21º toda a corrida, né? Mas a gente sabe, mano, o primeiro ano da Cadillac vai ser descartável. Pode ser que eu tô colocando expectativa muito abaixo, sim, mas o primeiro ano da Cadillac vai ser descartável, tá ligado? Então, se aparecer uma oportunidade em qualquer equipe melhor, o Bottas tem que pegar. E como já teve rumor relacionado à Red Bull, agora tem isso com a Alpine hoje parece essa melhor proposta para ele. E faz sentido. Para mim faz total sentido o Bottas querer essa oportunidade na Alpine e a Alpine avaliar o Bottas como possibilidade. Ainda acho que a Alpine avaliar o Bottas como possibilidade é meio um tiro no pé da própria academia deles, mas se for verdade os rumores de que eles querem vender a equipe, e para mim isso tudo só aumenta esses rumores, eles estão cagando pra academia deles, porque eles querem vender a equipe, eles não querem mais desenvolver jovens pilotos, eles não querem mais dar oportunidade de tentar desenvolver um campeão mundial. Não, eles não querem isso. Eles não querem mais isso. Eles querem, nesse cenário de vender equipe, deixar ela o mais enfeitado possível para vender. E por isso, ter um Valtteri Bottas, ter um Pierre Gasly ali, faz sentido nesse cenário. Por isso, eu acho que esse rumor do Bottas indo pra Alpine, ele tem um grande fundo. Pra mim, ele tem uma possibilidade muito alta real de acontecer se o Colapinto não for bem. Se o Colapinto continuar indo bem até o final do ano, esquece isso. E movimentaria bastante o mercado, principalmente a questão da Cadillac, que recentemente anunciou que está próximo de anunciar o seu primeiro piloto. E que tava todo mundo indicando ser o Valtteri Bottas, né? Todo mundo estava indicando ser o Valtteri Bottas esse primeiro piloto que eles iriam anunciar. Vamos esperar cenas do próximo capítulo. Mas, com certeza, mesmo que o contrato estivesse ali na frente dele, pronto para assinar, se a Alpine bateu na porta, faz sentido o Bottas pedir para segurar essa assinatura de contrato com a Cadillac.